Shalom, meus queridos irmãos, a graça e a paz. Pastor Ilmar aqui de Lajinha, Minas. Pastor desde 1987 pelo Ministério Tabernáculo, uma instituição que foi fundada aqui em Lajinha, na zona da Mata Mineira e Sul Capixaba, em 1968. Essa denominação religiosa a qual eu pertenço, ela tem mais de 80 igrejas no Brasil e um missionário na Espanha. Aqui falamos do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que tem essa logomarca aqui. Bereshit é a primeira palavra da Bíblia, né? Em Bereshit bara Elohim, é a primeira palavrinha de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, quer dizer no princípio, em princípio. Então nós estamos aqui com esse seminário desde 82, vai fazer 30 anos ano que vem, ensinando e ministrando a palavra de Deus. Essa nossa aula de hoje é a aula do livro de Juízes, que é o segundo livro histórico, e essa matéria é chamada na nossa grade curricular de Introdução Bíblica 2. Na aula passada nós falamos sobre a introdução do livro de Juízes, que eles não eram juízes no sentido da palavra estrito, julgadores no caso, mas eram governadores, libertadores. E mostramos os 12 principais juízes e falamos da cronologia de mais ou menos 326 anos, né? Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre o pano de fundo. O que está acontecendo nessa época, naqueles locais ali, onde está acontecendo essa história dos juízes. Então nós encontramos aí que a nação dominante naquele período era o Egito, com Ramsés II, mais ou menos. E nós não encontramos nenhuma história aqui de dominadores egípcios aqui. A gente vai ver que nesse caso dos juízes aí, as nações que dominaram foi a Mesopotâmia, que é lá em cima, quando temos o rio Tigres e Eufrates, né? Região de Padã Aram por ali, quando o rei Cusan-Risataime vem dominar, o Senhor entregou na mão de Mesopotâmia. Depois nós encontramos os Moabitas, quando o rei Eglon é Moabita, um dos aqueles antigos gigantes, né? O pessoal de Moab, que estão na Transjordânia, do lado de cá do Jordão. Nós encontramos Jabim, que está reinando em Canaã, com o seu general Sísera. Nós encontramos a nação chamada Midianitas, que vão atacar aí no tempo do Gideão, né? São mais de 120 mil. E encontramos os filisteus. Não se fala em Egito, porque o Egito não estava preocupado com essas pequenas cidades-estados, né? Cada um tinha uma liderança. Início do século XIII, começa a aparecer, então, os edomitas, moabitas, amorreus, amonitas. É nesse tempo aqui que nós encontramos, então, o livro de Juízes. Essas nações, Edom, Moab, Amon e Amon é os amorreus, né? Edom e Moab estão do lado de lá do Jordão, onde ficaram as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, mais ao norte. Do lado de cá do Jordão, onde é Israel hoje, nós temos, então, o predomínio dos cananeus e dos fenícios, que ficam na região, nas planícies do norte, com os fenícios, Tiro e Sidom, e na planície costeira temos os cananeus. Já no ano 1100 e poucos, nós encontramos aí a chegada dos filisteus, que é o pessoal que está em Asdod, Gaza, Askelon, Gat e Ekron. Esses filisteus é que vão predominar aqui como inimigos tradicionais de Israel. Até o tempo de Davi, eles é que fazem as grandes invasões, as grandes guerras nesse tempo aí é contra os filisteus. O Egito começa a ascender nos tempos depois do reinado de Salomão. Salomão fez acordo com o rei egípcio, né? Casou com a filha dele. Mas depois nós temos aí no reinado de Roboão, já começa aí. Temos a invasão aí do faraó Sisaque, depois faraó Neco, tem vários faraós que aparecem na história no tempo dos reis. Então, a frase predominante é: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Essa frase aparece 6 vezes aí no texto. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Juízes 2:11, Juízes 3:7, Juízes 3:12, 4:1, 6:1, Juízes 10:6, Juízes 13:1. Toda vez que faziam o que era mal, o Senhor entregava na mão de alguém. E aí, somando o tempo de opressão, nós vamos encontrar exatamente, vamos encontrar aí 111 anos. Nós vamos encontrar aí. E depois vamos encontrar a opressão aqui, o reinado de paz de 226 anos. Só aí já deu 337 anos, né? Fora Abimeleque, que reinou mais 3 anos. Tola reinou 23, Jair 22, Ibissã 7, Elon 10, Abidom 8. Aí tem mais 70 anos desses pequenos juízes, dando aí um total mais ou menos de 407 anos, mais ou menos 400 anos. Mas literalmente deve ter algum período que foi conjugado com outro.
porque o período de paz são 226 anos, a gente encontra somando aí a paz no tempo de Otiniel, a paz no tempo de Eude, a paz no tempo de Débora, a paz no tempo de Gideão, 6 anos no tempo de Jefité e 20 no tempo de Sansão. Dá 226 anos. E o período de opressão serão exatamente, então, 111 anos. Mostrando mais uma vez, o 11 é o tipo do caos, né? É o tempo do caos. Então, os filhos de Israel fizeram o que era mal. O Senhor os entregou. O próprio Senhor é quem levantava o juiz, o próprio Senhor é quem entregava na mão. Então, no capítulo 3, versículo 8, diz: entregou o Senhor Deus Israel na mão da Mesopotâmia. 3:12, entregou o Senhor Deus na mão do Moabita. 4:2, entregou-os na mão de Canaã, do rei Jabim. Capítulo 6:1, entregou aos medianitas. 10:7, entregou os filisteus. 13:1, entregou os filisteus. Então, esse tempo é um tempo desse, é um tempo que cada um fazia o que queria na cabeça deles, né? Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Isso acontece 7 vezes aqui, você encontra isso. Então, esses juízes eram líderes militares e religiosos levantados para defender a nação. Lembrando que o capítulo 1 e 2 do livro dos Juízes mostra exatamente isso, que algumas nações não foram conquistadas. E a ordem, quando o Senhor deu ordem para Josué, naqueles 5 anos de ataque, da consolidação, derrubou muitos reis, mais de 30 reis, né? Era isso, exterminar aquela genética. Não podia escapar ninguém, tinha que matar todo mundo. Mas eles foram fazendo concessões, e o capítulo 2 e 3 vai mostrar essas concessões. Primeiro, eles deixaram que eles ficassem na terra. Tinha que ter acabado com a terra inteira. A ordem era fulminar, matar todo mundo, criança de peito, criança de colo, os pequenos e os grandes, matar todos. Então, primeiro, não mataram todos. Segundo, começaram a fazer aliança com os cananeus. Começaram a adorar os deuses deles, né? Aliança no sentido de fazer um acordo com eles, acordo de paz. Não podia ter paz. Não havia paz não há paz entre idolatria, não tem como. Depois começaram a unir em casamento mistos. Começaram a casar as filhas dele com os filhos deles, ou os filhos dele com as filhas deles. E para culminar a devassa, a podridão, eles começam a adorar os deuses deles, que era Baal, né, principal, com a sua consorte chamada Astarote. Baal sendo filho de El com Azerá, na mitologia cananeia, né? Então, a gente vê nesse livro, nesses primeiros 3 capítulos, isso aí. Eles não conquistam completamente, nós precisamos conquistar completamente e cumprir a ordem de Deus cabalmente. A ordem, um dos motivos que Saul foi rechaçado, foi rejeitado como rei, foi isso. A ordem foi dada para ele matar todos. E ele trouxe Agag vivo e o melhor das ovelhas, o melhor das vacas, etc. A ordem era acabar com tudo, não era para trazer nada. Então, as concessões podem mudar. Não podemos transigir com o inimigo, nós temos que fulminar com o inimigo. Então, eles foram fazendo concessões e o período de juízo vai tratar disso aí. Fica na paz, tchau, tchau.